Uma cabeça num frasco de vidro. Muita gente tem uma admiração mórbida pelo assunto do vídeo de hoje, que é o crime. Esse ato antijurídico, antissocial e perturbador da sociedade, mas afeito à condição humana, já que não se sabe nada sobre condenações judiciais de macacos ou girafas. Muitos julgam e condenam suspeitos sem saber quase nada sobre o que teriam feito, além do que viram na internet. Um tribunal implacável, arrogante, afobado e, muitas vezes, injusto. No entanto, calma. A história de hoje, na verdade, nem é de hoje, e mistura lendas e verdades. Antes, que tal se inscrever no canal? E já deixe um like, isso ajuda muito. E vamos ao caso mórbido e tétrico de hoje. Todos sabemos que Portugal é um dos mais seguros e pacíficos países do mundo, mas isso não quer dizer que não aconteçam crimes aqui, como veremos na história de hoje. Vamos conhecer o caso do Aqueduto das Águas Livres, um dos mais famosos e intrigantes crimes sequenciais do mundo. O Aqueduto das Águas Livres fica em Lisboa e foi construído no século XVIII para transportar água pela ação da gravidade, como faziam os romanos. A obra é robusta e resistiu até a imensa catástrofe de 1755, com seus terríveis tremores, ondas gigantes e incêndios que transformaram Lisboa em quase nada. A estrutura tem 35 arcos, 941 metros de comprimento e 65 de altura. Isso só no trecho que corta a capital. O conjunto todo chega a 58 quilômetros. Apresentado o aqueduto, vamos conhecer o aterrador protagonista da história de hoje. Seu nome era Diogo Alves, um galego nascido em 1810 que mudou-se para Lisboa com 13 anos de idade para trabalhar como criado e condutor de carroça. Era um jovem educado e ganhou logo a confiança dos patrões, que até lhe emprestavam dinheiro. Logo começou a frequentar os bordéis com dinheiro no bolso e nenhum juízo na cabeça. Após se envolver com a dona de uma taberna, a Parreirinha ou Gertrudes Maria, Diogo começou a gastar o que não tinha em corridas de cavalos, jogos e bebedeiras. Logo, a necessidade de mais dinheiro o levou para o crime. E que crimes! Certa vez, Diogo conseguiu, misteriosamente, a cópia da chave de um espaço restrito do aqueduto. Lá ele se escondia e assaltava os passantes que usavam o aqueduto para cortar caminho entre a zona rural e a cidade. Dizem que ele surpreendia as vítimas, roubava tudo o que elas tinham e as atirava lá de cima para que morressem estateladas. Se ele fazia isso mesmo, não se sabe, mas em 6 meses mais de 70 cadáveres foram encontrados nas imediações do aqueduto, todos arrebentados, não deixando dúvidas de que caíram lá de cima. As vítimas eram pobres e, por isso, as investigações sempre acabavam com a conclusão de suicídio. Até porque a época era de extrema pobreza e muita gente se atirava do aqueduto por puro desespero. A tradição aponta Diogo como o assassino daquelas pessoas. Ele chegou até a ser considerado o primeiro serial killer de Portugal. No entanto, os estudiosos dizem não haver provas de que ele foi o autor dos crimes e assim o título seria inapropriado. Mas então, se Diogo era considerado inocente, por que Cargas d'Água foi considerado como criminoso? Porque criminoso ele era. Vamos aos fatos. Assim que se viu cheio de dívidas, Diogo teve a ideia de formar uma quadrilha para roubar as casas dos ricos de Lisboa. O bando era formado pelo soldado, que era soldado mesmo, o beiço rachado, também soldado. Mas o beiço era rachado ou era soldado? Engraçadinha. Me deixa continuar. Tinha ainda o enterrador, o pé de dança e o pancada, apelido do nosso personagem. A quadrilha não deixava barato, aterrorizava Lisboa com seus assaltos e mortes. Levavam o que podiam, feriam e matavam, até o dia em que a ganância dos meliantes ultrapassou todos os limites. Aconteceu quando o empregado de um médico contou aos marginais que o seu patrão era dono de uma grande fortuna, o que levou os bandidos a sonhar com o maior roubo de suas vidas. Assim, os 5 cercaram a mansão à noite, pularam os muros e entraram na casa. Uma vez lá dentro, depararam-se com uma mulher e seus 3 filhos. Mataram todos. Roubaram o que puderam e foram embora. Os 4 corpos foram encontrados na manhã seguinte. Não eram os donos da casa, provavelmente eram os caseiros, pois o médico e sua família estavam viajando.
Aí aconteceu uma investigação pesada. No dia seguinte, um dos meliantes, o enterrador, foi preso em flagrante roubando uma casa e acabou confessando os crimes da quadrilha, incluindo o massacre na mansão do médico, caso conhecido nos jornais como o crime da Rua das Flores, além do assassinato de um jardineiro em outro assalto. Não demorou para a polícia chegar ao Pancada, nosso personagem, que confessou até o assassinato de uma velhinha. Não se sabe se os métodos pouco ortodoxos da polícia da época apressavam as confissões, mas o certo é que as mortes continuaram acontecendo no aqueduto, mesmo depois da prisão de Diogo. Um dia fecharam os acessos para reduzir a onda de suicídios. Diogo foi julgado e condenado à morte por enforcamento em praça pública. Só que a história não acaba aqui, há coisas macabras pela frente. Depois da execução, um professor de frenologia pediu a cabeça do condenado para analisar o seu crânio e tentar descobrir de onde vinha tanta maldade. Hoje a gente sabe que a frenologia é uma pseudociência, só que a cabeçorra está lá até hoje intacta e amarela. Ela mora no Teatro de Anatomia da Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, dentro de um frasco de vidro redondo, onde está muito bem conservada em formol, olhando para as pessoas com um ar sereno que o Pancada certamente não tinha. Pelo que parece, ninguém mexeu naquela coisa horrorosa até hoje. Quer saber mais? Tem mais? O que pode ser mais mórbido do que uma cabeça num vidro? Que tal duas? Espera aí que eu chego lá. Essa cabeça macabra pode não pertencer ao Diogo mesmo depois de 180 anos guardada naquele vidro. Certa vez, uma pesquisadora escreveu sobre o assunto e o artigo viralizou. Tempos depois, ela ajustou informações dando conta de que existe um outro crânio que também pode ser de Diogo Alves. Só faltava o homem ter duas cabeças e nenhuma das duas ter juízo. Segundo os pesquisadores, o crânio foi catalogado tempos depois e tem chance mesmo de ter sido do Pancada. Ao fim e ao cabo, ninguém sabe bem qual das duas peças é a que foi separada do resto do Diogo depois que ele foi pendurado pelo pescoço. Para finalizar, nosso personagem é também conhecido como a última pessoa condenada à morte em Portugal. Outro título que pode ser falso. Ah, não. Outro título caçado? Parece que o Pancada também não emplacou esse. Embora também não se saiba com certeza quem foi o último entre os enforcados pelo Estado naquela época. Diogo Alves é conhecido por ser o criminoso do Aqueduto das Águas Livres, o ser malévolo que jogava as pessoas lá de cima para morrerem estateladas. Mas isso pode ser uma lenda, criada depois que ele foi preso pelos muitos assaltos que fez, quase sempre seguidos de homicídios e massacres. O Pancada foi tema de um dos primeiros filmes de ficção realizados em Portugal, Os Crimes de Diogo Alves, produzido em 1911. Diogo Alves é um depósito de mistérios, assim como aquela cabeça horrenda que mora num vidro guardado na Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa, cuja visitação não é aberta ao público. Esperamos que tenham se apavorado com esse vídeo. E com esses mistérios, encerramos o vídeo de hoje, contando com sua inscrição no canal e seu like. Até o próximo vídeo, se conseguirem dormir depois disso.